O açougueiro de almas, o ritual do abismo. A cidade de Ravensend era um corpo em decomposição, e o fedor de putrefação não vinha apenas de seus becos, mas da alma de seus habitantes. A violência e o desespero eram o ar que se respirava, e no coração dessa escuridão, uma sombra se movia. O açougueiro. Detetive Marcus Cole. Um homem cuja alma havia sido tão dilacerada quanto os pesadelos que o assombravam, estava à beira do abismo. Cada caso do açougueiro era um novo corte em sua própria sanidade. As vítimas eram encontradas em becos úmidos ou edifícios abandonados, seus corpos transformados em obras macabras de horror. Não havia um padrão, nenhuma conexão óbvia entre elas. Apenas a assinatura da brutalidade implacável. E a sensação de que cada mutilação era um grito silencioso do açougueiro. Marcus sabia que aquilo não era um mero serial killer. Os cortes, as eviscerações, a forma como a carne era tratada. Havia um ritual por trás do caos. Ele se afundou em livros proibidos, em lendas locais sobre cultos esquecidos e deuses esquecidos que exigiam oferendas de carne e desespero. Seus colegas o olhavam com pena, sua esposa o via com medo. Ele não dormia, não comia. Vivia para o açougueiro. Uma noite, uma pista frágil o levou a um bilhete deixado sob um corpo, com um endereço e uma frase rabiscada em um latim bárbaro. Onde o lamento da carne encontra o eco do abismo. O endereço era de um antigo matadouro desativado, nos arredores da cidade. O lugar era um monumento à decadência. O ar era espesso, carregado com o cheiro ferroso de sangue seco, de vísceras que o tempo não conseguiu apagar. O silêncio era tão denso que Marcus podia ouvir a batida frenética do seu próprio coração. Gotas de água pingavam de canos enferrujados, ecoando como marteladas em seu crânio. Com a lanterna tremendo na mão, Marcus forçou a porta de aço, o rangido metálico ecoando na escuridão. O interior era um labirinto de corredores estreitos, onde a luz da lanterna dançava sobre manchas escuras e a ferrugem comia o metal. Ele ouvia sussurros indistintos, gemidos abafados, que pareciam vir das paredes, o som de algo raspando lentamente sobre o concreto. Finalmente, ele chegou a uma câmara cavernosa, iluminada por uma única lâmpada pendurada que balançava, lançando sombras distorcidas. No centro, um altar de metal manchado brilhava com um sangue fresco que ainda exalava vapor. Sobre ele, instrumentos de tortura, facas longas e recurvadas, serras com dentes afiados, ganchos que pareciam feitos para lacerar, e, preso ao altar, um corpo retorcido, ainda pulsando fracamente, seus olhos arregalados e vazios de terror, implorando por uma libertação que nunca viria. Era a esposa de um dos detetives que trabalhavam com Marcus. Foi então que ele ouviu a voz. Não era um sussurro, mas um grunhido gutural, vindo de algum lugar nas sombras. Bem-vindo, detetive. Veja, a carne chora, a alma se contorce. Este é o meu templo. A figura emergiu. Não era um homem, mas uma abominação. Alta, corpulenta, com músculos que pareciam forçados para fora de sua pele pálida e irregular. Seu rosto era uma massa disforme, com cicatrizes profundas e um sorriso cruel que revelava dentes serrilhados. Seus olhos, pequenos e injetados de sangue, brilhavam com uma inteligência bestial. Ele segurava um machado pesado, a lâmina gotejando sangue. Ele era o açougueiro. O açougueiro começou a falar, sua voz ressoando pela câmara como um trovão. Ele descreveu com detalhes nauseantes o prazer que sentia ao desmembrar suas vítimas, ao ver a vida esvair-se de seus olhos, ao ouvir seus gritos se transformarem em sussurros desesperados. Ele via a dor como uma arte, o sofrimento como um ritual, e a morte como a oferenda máxima a uma entidade que ele chamava de o anfitrião. Marcus, tomado por uma fúria cega que mal o deixava respirar, avançou. Sua arma ergueu-se, mas o açougueiro era rápido, um borrão de violência. O machado desceu, e Marcus sentiu uma dor excruciante quando a lâmina cortou seu braço, rasgando carne e osso. Ele caiu, o sangue jorrando, manchando o chão. O açougueiro se aproximou.
o sorriso sádico se alargando. Ele chutou Marcos no estômago, o ar escapando de seus pulmões. O detetive tentou rastejar, mas a criatura o arrastou de volta para o altar. Enquanto era arrastado, Marcos viu algo nos olhos do açougueiro. Não era apenas loucura, era uma fome, uma conexão com algo antigo e insaciável. E, em meio ao horror, ele percebeu a verdade. O açougueiro não era apenas um serial killer. Ele era um instrumento. Um arauto de uma força que se alimentava do desespero e da carne. O açougueiro levantou o machado, a lâmina brilhando ameaçadoramente. Marcos podia sentir o sopro fétido da morte em seu rosto. Ele fechou os olhos, esperando o golpe final. Seu grito será a oferenda perfeita, detetive. E sua alma, bem, ela encontrará seu lugar no abismo. Mas o golpe não veio. Em vez disso, Marcos sentiu uma dor lancinante na perna. O açougueiro havia cortado seu tendão de Aquiles e a criatura riu, um som seco e gutural. Ele não queria uma morte rápida, queria o sofrimento. O detetive foi pendurado por um gancho, seu corpo se contorcendo em agonia. O açougueiro o torturou lentamente, descrevendo cada corte, cada ferimento, cada parte do corpo que ele desmembraria. Marcos gritou, sua voz se misturando aos ecos dos lamentos das vítimas anteriores. O açougueiro se deleitava com cada som, com cada gota de sangue. Horas se passaram. O corpo de Marcos estava irreconhecível. A vida se esvaindo lentamente de seus olhos. O açougueiro estava perto de terminar. Sua respiração pesada e ofegante de prazer. Ele ergueu o machado para o golpe final, quando, de repente, uma luz fraca brilhou na entrada. Era a equipe de Marcos, alertada por sua esposa desesperada. O açougueiro rosnou, abandonando sua obra de arte. Ele desapareceu nas sombras, mais rápido do que qualquer ser humano. Marcos foi encontrado à beira da morte, seu corpo desfigurado, sua mente destruída. Ele nunca mais falou. Passou o resto de seus dias em uma instituição, balbuciando frases sem sentido e arranhando as paredes, como se tentasse se libertar de um terror que só ele podia ver. E ocasionalmente ele murmurava uma única palavra, com a voz distorcida. Anfitrião. Em Raven's End, o açougueiro nunca foi capturado. As autoridades disseram que o caso foi arquivado por falta de provas, que Marcos enlouqueceu. Mas as lendas persistem, de um açougueiro que ainda vaga, sedento por almas, em busca de sua próxima oferenda para o abismo. E a cidade, ainda mergulhada na escuridão, espera a próxima vítima. E essa foi a história de hoje, pessoal. Mergulhamos no coração do horror, onde a crueldade humana se encontra com algo muito mais antigo e maligno. Espero que os detalhes tenham te deixado com um medo que se arrasta na pele, que os gritos e o sofrimento ecoem em seus ouvidos. Boa noite, e até a próxima vez que nos aventurarmos no abismo aqui no Espectro de Ideias. Não fechem os olhos, pois o açougueiro pode estar observando.